Foi registrada o objeto dessa reunião. Senador Delcídio, parabéns pelas suas palavras. Todos nós acompanhamos aqui o seu trabalho e as palavras de vários senadores refletem o pensamento de todo o Senado sobre a sua atuação na presidência da CAI. Foi registrada até o presente momento a seguinte chapa para a presidência e vice. Para presidente, senador Lindenberg Farias. Para vice, senador Sérgio de Souza. Encontra-se sobre a mesa à disposição dos senhores senadores as cédulas devidamente rubricadas, que deverão ser utilizadas após a chamada nominal. Senador Delcídio Amaral. Senador Eduardo Suplicy. Senador José Pimentel. Senador Humberto Costa. Senador Lindenberg Farias. Senador Acirgo Garça. Senadora Vanessa Graziottini. Vanessa. Senadora Vanessa. Vai chamar o suplente também, não? Por enquanto eu vou na regra aqui. Depois eu vou ver quantos falaram. Senador Eduardo Braga. Senador Sérgio Souza. Senador Jader Barbalho. Senador Lobão Filho. Senador Vital do Rego. Senador Eunício de Oliveira. Senador Luiz Henrique. Senador Valdir Raup. Senadora Cátia Abreu. Senador Aloysio Nunes. Amanhã você lá? Senador Ciro Miranda. Eu vou chamar o Ivo no meu lugar. Né? O Ivo no meu lugar. Posso votar logo como suplente? Espera um pouquinho só. Espera aí, mas eu quero dar ele ao jeito. Senador Álvaro Dias. Senador José Agripino. Senador Jaime Campos. Senador Armando Monteiro. Senador João Vicente. Senador Ivo Cassol. Você é bom suplente aí, não? Espera um pouquinho. Agora, o Silvio é o primeiro suplente, eu sou o segundo PMDB. Espera um pouquinho. Posso chamar o suplente? Já lhe chamou? Deixa eu controlar agora para ver como é que tá. O Lindenberg e o Sérgio. Nós andando na rua. Deixa ela conferir só um minuto. Espera um minutinho, só para... A gente tem que respeitar a burocracia da casa. Faltou mais, faltou Eduardo Braga, faltou Jader. Tinha senador que a gente está conferindo para fechar. Presidente, para votar no Lindinho aqui. Para votar no Lindinho. É. Já preencheu ou não? Eu espero um minutinho aqui, eles estão votando os titulares ainda. Só um minutinho que a gente está conferindo. Pode chamar. Pode chamar. Senador Frecha. Senador Garceu do Bambu. Por enquanto, não. Não pode chamar o suplente, não? Senador Ricardo Ferraz. Você chama de Lindenberg, vou chamar de Dulce. De doce. Aí ficava chato. Benedito Lira, pode chamar? Tinha o senador Ferraz Já chamei. Senador Ivo Cassol também. Sérgio Souza. Aí o senador Cacildo Maldani já chamou? Já chamou. Aldemir Moca. Já chamei.
Senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia. E senador Benedito Lira. Senador Benedito Lira. Se tiver lugar para mim ainda. Presidente, eu sou suplente, eu quero saber Se o senador Benedito Lira votar, o senhor não vai poder votar. Não, deixa ele votar. Vota. Pode fazer isso? Então voto. Eu posso votar? Pode votar? São 10, você não pode votar, tinha abrão 10. Pode votar? Não, pode votar os dois, então. É porque são 10. Pode votar os dois, então, desculpa. Não, Mas não pode votar. o senador Moca. É porque entrou, fez, ele teve uma modificação. Já chamou ele, tá? Senador Moca. Posso chamar? Senador Benedito Lira. Ele pode votar o Benedito e o Domingos. Pode, porque aumentou o número da composição. Como é a praxe agora? Convoca alguém para apurar isso? Agora o senhor chama 2 escrutinadores. Encerrada a votação. Boa proposta. Vanessa. Vanessa. Senadora Vanessa, chama ela para mim. Não, ele quer chamar para escrutinador. Eu gostaria de convidar a senadora Ana Amélia e a senadora Vanessa Graziosini para participar da apuração. Vanessa, eu tenho horror a homem. Diferentes talhas de letras, os 20 votos foram para a chapa de Humberto Farias e Sérgio Campos. Unanimidade. 20 votos. Agradecer a senadora Ana Amélia, a senadora Vanessa, pelo trabalho de escrutinação
Encerrada a apuração, foi verificado o seguinte resultado. Não deu um número. Você foi derrotado. Senador Lindbergh, 20 votos. Senador Sérgio de Souza, 20 votos. Ambos eleitos por unanimidade. Passo a palavra ao nosso presidente. Sérgio. Convido os eleitos a ocuparem seus lugares. Mesa. Fica aqui do meu lado, eu sou aqui do meu lado. Aqui do meu lado, discurso. Aqui do meu lado. Presidente Dornelles. Parabéns, Sérgio. Obrigado aí pela condução. Parabéns. Contar muito com o senhor aí. Sérgio, vamos sentar aqui, Dornelles, Delcídio com a gente. Delcídio, Dornelles. Senhor ministro. Senta aqui. Senhores, quero primeiro agradecer eu e o senador Sérgio Souza a confiança de todos os senhores e todas as senhoras. Dizer para mim, senador Sérgio Souza, que é uma honra especial que essa sessão tenha sido presidida pelo senador Francisco Dornelles. Falo isso e o senador Francisco Dornelles sabe como é verdadeiro, o quanto admiro o senador Francisco Dornelles pela sua história, pela sua conduta como homem público desse país. Então é uma grande honra para mim que Vossa Excelência tenha presidido essa eleição para a presidência da CAI. Também queria começar dizendo aos senhores que o exemplo do senador Delcídio, que foi extremamente eficiente com resultados no conteúdo, mas queria dizer aos senhores e senhoras que vou tentar me espelhar na forma que o senador Delcídio conduziu essas sessões da Comissão de Assuntos Econômicos. Capacidade de conciliação, a leveza na condução dos trabalhos, a capacidade de diálogo, de escutar os diversos partidos, de respeitar a oposição, de distribuir relatorias de forma proporcional ao tamanho das bancadas. Quero começar dizendo, senador Delcídio, que nós vamos nos espelhar em vossa atuação a partir de agora como presidente da CAI e tenho certeza o senador Sérgio Souza também como vice-presidente da CAI. Parabéns, Vossa Excelência foi um grande presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Vou aqui rapidamente, não quero fazer um pronunciamento longo, falar da agenda que nós temos pela frente. E quero começar ressaltando um primeiro ponto, que eu acho que é central, a repactuação federativa. Uma das prioridades da CAI será a apreciação de matérias que tratem do federalismo fiscal brasileiro. Critérios de distribuição dos royalties e petróleo serão resolvidos na instância própria, que é o plenário do Congresso Nacional. Os demais temas passam por uma pronúncia formal da CAI. Sem prejuízo de outros assuntos específicos, a CAI priorizará os seguintes assuntos: reforma do ICMS, repactuação da dívida dos estados, Distrito Federal e municípios, critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Senhores, essa Comissão de Assuntos Econômicos tem senadores com larga experiência, ex-governadores, que conhecem o problema dos estados brasileiros. Em relação à dívida, por exemplo, vários projetos saíram dessa Comissão de Assuntos Econômicos. Eu acho que é hora da boa política, dessa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, jogar um papel em relação a esses temas que levam a um conflito federativo que não interessam a ninguém. Então, nós vamos, de fato, priorizar essa pauta. A começar pela reforma do ICMS. Os quase 25 anos de vigência da Constituição Federal de 88 deixaram uma certeza. A pluralidade de alíquotas e incerteza jurídica envolvendo os incentivos do ICMS dificultam a realização de investimentos e criam dificuldades para os empreendedores. A guerra fiscal prejudica a federação. O Brasil precisa caminhar para uma tributação mais concentrada no destino, unificando o alíquota interestadual para simplificar o sistema de ICMS e aumentar a eficiência produtiva do país. Em paralelo, é preciso encontrar mecanismos que assegurem uma política de desenvolvimento regional mais coordenada e eficiente. A importância e relevância justifica a prioridade que a CAI conferirá à reforma do ICMS.
A comissão estimulará as discussões e votação célere da proposta de resolução número 1 de 2013, que trata da unificação das alíquotas do ICMS, assegurando-se, porém, um debate amplo, democrático, capaz de captar todas as complexidades que o regime jurídico do ICMS apresenta num país com as dimensões e especificidades do Brasil. Quero anunciar aos senhores já que vou indicar como relator dessa resolução número 1 de 2013, em homenagem ao seu trabalho nesse tema aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, o nosso presidente, senador Delcídio Amaral. Após conversas com líderes partidários e de governo, com integrantes dessa comissão, será definida uma agenda de reuniões para a instrução da matéria. Vamos trabalhar, e esse é o esforço que o presidente vai fazer, para aprovação da proposta de resolução na CAI até 31 de março de 2013, permitindo que a votação do plenário ocorra na primeira quinzena de abril. Eu justifico porque esse esforço de tentar votar até o final de março. A votação da resolução nessa data é importante porque seu conteúdo vinculará o conteúdo da medida provisória 599 de 2012, que trata da compensação financeira de eventuais perdas de arrecadação decorrente da unificação das alíquotas de ICMS e cria o Fundo de Desenvolvimento Regional. O prazo final para a tramitação dessa medida provisória é 16 de maio de 2013. Ainda que a MP 599 de 2012 não tramite na CAI, essa comissão acompanhará as discussões da proposição na Comissão Mista do Congresso Nacional. Repactuação das dívidas. A CAI tem competência regimental para opinar sobre o projeto de lei complementar número 238 de 2013, que trata da repactuação da dívida dos estados, Distrito Federal e município, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados. Volto a ressaltar, vários senadores apresentaram projetos sobre esse tema. Desde já, a CAI deverá acompanhar a tramitação dessa proposição, até porque a concertação federativa passa pela consideração de todos os temas envolvidos no debate: ICMS, dívidas e Fundo de Participação dos Estados. Critério de distribuição do FPE. O prazo para aprovação dos critérios de repartição do FPE já expirou. O STF vem seguidamente se manifestando sobre o tema. Não podemos mais adiar. O presidente Renan Calheiros, ciente dessa urgência, marcou, e eu parabenizo o presidente do Senado Federal, porque a sociedade quer prazos, quer respostas, marcou a votação da matéria em plenário para o dia 19 de março. Por essa razão, a CAI vai propor trabalhar em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça, e aqui está o futuro presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital do Rego, e a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, para apreciar a matéria com máxima urgência, permitindo que os projetos estejam prontos a tempo para apreciação pelo plenário do Senado Federal. A nossa proposta, e vamos conversar com os presidentes das comissões, é tentar fazer uma instrução conjunta, para que a gente facilite, para que a gente ajude na construção de um consenso mínimo para levar esse projeto à pauta, como quer o presidente do Senado Federal, no próximo dia 19. Senhores, essa é uma agenda que eu considero que vai tomar o nosso mês de março, né? Quando coloco o prazo para votar até o final do mês a reforma do ICMS, e o presidente colocou o Fundo de Participação dos Estados, eu não tenho dúvida que uma parte considerável das audiências públicas, dos debates nessa comissão, no mês de março, será as discussões do Pacto Federativo. E eu, sinceramente, acho que a possibilidade de construção de um caminho, eu não digo mais consensual possível. Uma segunda agenda que eu queria submeter aos senhores, mas que eu reputo da maior importância, a agenda da competitividade. Aqui há projetos diferentes, há muita divergência sobre assuntos macroeconômicos, sobre para onde o país tem que caminhar em relação à economia, como fazer. Mas há alguns consensos nesse país, consensos que passam pela situação, pela oposição, por todos. Há consenso de que nós temos que melhorar a nossa competitividade,
superar os gargalos que ainda existem e que dificultam o avanço da nossa produtividade, remover os excessos de burocracia, aumentar investimentos em infraestrutura, promover estímulos à inovação, aperfeiçoar mecanismos tributários. A condição, e o meu esforço aqui vai ser uma tentativa de construir uma agenda legislativa em comum, da nossa casa, da nossa Comissão de Assuntos Econômicos, em meio a um cenário como esse de crise econômica internacional. Precisamos selecionar e apreciar com alguma celeridade propostas de alterações legislativas que promovam o crescimento do nosso país. A CAI deverá ouvir diferentes agentes econômicos, repercutir junto ao governo, definir uma pauta que permita chamar de agenda da competitividade. O foco principal é investimento, em especial em infraestrutura. Há um conjunto de problemas que restringem ou atrapalham a plena realização de empreendimentos do país. Destravar esses nós. Muitas vezes existem mudanças simples na legislação e que, por razões as mais diversas, vão sendo deixadas de lado. A composição da CAI, com muitos membros que já ocuparam os maiores cargos na vida pública e na vida privada, oferece uma oportunidade especial para poder identificar e priorizar as possibilidades de alterações legislativas microeconômicas. Por exemplo, no financiamento, precisamos construir e aperfeiçoar sistemas de captação, crédito e de garantias que permitam ao setor privado, via mercado acionário, de papéis ou via sistema bancário, financiar cada vez mais projetos de investimento, de modo a diminuir a pressão sobre os bancos públicos. Muitos dizem que sobram recursos, mas faltam caminhos mais simples e eficientes para fazer essa intermediação dentro do setor privado entre quem pode financiar e entre quem precisa investir. No financiamento, devemos construir novos instrumentos e aprimorar os existentes. Na tributação, além da agenda imediata do ICMS pautada pelo STF, há muito que se fazer para simplificar e enxugar o excessivo conjunto de normas e regulamentos, bem assim encontrar soluções para o acúmulo de créditos tributários. Especial atenção deve ser dada à inovação, ao desenvolvimento de tecnologias limpas e ao apoio da microempresa. A CAI não deve apenas tomar a iniciativa, como também deve reavaliar o que já decidiu. Por exemplo, o Brasil vem implementando o Plano Brasil Maior. A comissão deveria acompanhar a sua execução e trabalhar para aperfeiçoar os instrumentos legais necessários ao seu pleno desenvolvimento. Senhores, essa agenda da competitividade, de fato, eu acho que pode ser uma agenda do Parlamento brasileiro, do Senado Federal. Tenho conversado com o presidente do Senado Federal também, senador Renan Calheiros, que tem falado dessa pauta de reformas microeconômicas. E acho, sinceramente, aqui passa pela escolha desses projetos que comporão essa cesta de produtos nessa agenda da competitividade. E sei que o desafio é construir uma pauta com certa unanimidade. Assuntos que nos dividem muito, se entrarem nessa pauta, nós não vamos conseguir dar essa celeridade, mas creio que seria um feito muito importante para essa comissão e para o Senado Federal. No meio desse cenário de crise econômica, senador Zé Agripino, a gente construiu uma pauta própria, consensual, envolvendo situação e oposição, dentro desse esforço, que é de todos, que é do Brasil, de melhorar a competitividade do nosso país. Encerro falando do terceiro e último ponto. Que é o Fórum de Debate sobre Questões Econômicas. A CAI deve consolidar seu status de fórum privilegiado para debate das grandes questões econômicas. As reuniões ordinárias, realizadas às terças-feiras, serão reservadas a reuniões deliberativas e as audiências públicas, com autoridades ligadas à equipe econômica, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, outros que o plenário da comissão entender como necessária, a presença de governadores. Mas eu quero propor que às segundas-feiras, às 18h30, a Comissão de Assuntos Econômicos promova audiências públicas para debater temas econômicos incluídos pelos senadores integrantes da comissão, com convidados igualmente sugeridos pelos membros da CAI. E a ideia é um debate plural. Quero assegurar os senadores da oposição, e o senador Eduardo Suplicy conversou com o senador Aloysio Nunes, o senador Armando Monteiro,
com o senador Delcídio, com vários senadores. Antes, que tem uma proposta, eu quero receber várias propostas aqui, mas eu acho que a Comissão de Assuntos Econômicos tem que ser um espaço plural de debates sobre os rumos da nossa economia. Concluo, senhores, não quero me alongar, dizendo que o Parlamento Brasileiro é a casa da representação política, em particular o Senado é a casa da Federação. Cabe a ele discutir as diferentes posições dos diferentes entes federados, das diferentes regiões sobre o futuro do país. Acolher, debater, negociar, tudo isso é parte do trabalho parlamentar, permitindo o avanço da democracia e a construção de uma sociedade justa e plural. Mas é preciso uma coisa mais do que discutir. É preciso também decidir. Por isso, parabenizei a postura do presidente do Senado Federal em marcar o dia 19. E por isso que aqui queremos também marcar esse prazo de final de março para a votação do ICMS. O compromisso da CAI para os próximos 2 anos deve atender essas demandas, sem querer simplificar. Uma pauta tão complexa e extensa, temos certeza de que a experiência acumulada pelos integrantes da comissão criará as condições necessárias para avançarmos nos temas sensíveis que serão submetidos à apreciação da comissão, especialmente no que tange à agenda federativa, à agenda da competitividade e produtividade. Quero frisar que o importante não é a presidência da CAI para o biênio 2013-2014. O importante é o que podemos fazer e faremos juntos. Integrantes da CAI trabalharão juntos, porque não falta o que fazer. Há espaço para essa comissão fazer a grande política. E o desafio nosso começa agora nessa discussão do Pacto Federativo. Muito obrigado aos senhores. Volto novamente a agradecer aos senhores e às senhoras por essa eleição por unanimidade. E passo aqui ao nosso, muito obrigado, senador, ao nosso vice-presidente, senador Sérgio Souza. Obrigado, senhor presidente Lindbergh. Vai ser um ano de um grande desafio e tenho certeza, pela postura que Vossa Excelência tem aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, em defesa dos grandes temas nacionais, como, por exemplo, a economia brasileira, o senhor, Vossa Excelência, fará uma maestria, administração, condução dos trabalhos da Comissão de Assuntos Econômicos. Quero, primeiramente, agradecer a todos os senhores e as senhoras senadores pelo apoio de eu ocupar este cargo de vice-presidente desta comissão, que, na minha opinião, é uma das comissões mais importantes do Senado Federal, porque, de fato, como aqui relatado pelo nosso presidente Lindbergh, passam por essa comissão os grandes temas nacionais. Parabenizar o Delcídio pela presidência desta comissão nos últimos 2 anos e, Vossa Excelência, senador Delcídio, me inspirou a buscar este cargo na mesa, porque eu sei aqui a importância de debatermos esses temas. O senador Dornelles, sempre aquele que mais cuida dos assuntos da economia, sempre está próximo aos projetos que interessam ao Brasil, ao Estado do Rio de Janeiro, nas questões econômicas. Ao meu colega de partido, Lobão Filho, que foi o vice-presidente até então. E, Lindbergh, para corroborar um pouco com a sua fala, eu gostaria de fazer uma reflexão bem rápida da importância do ano de 2013. Eu acredito que o ano de 2013 será o ano da consolidação. Muito se espera desta comissão, do Senado Federal e do Congresso Nacional, a sociedade. Há uma expectativa muito grande, nós estamos saindo de uma crise europeia, a dos Estados Unidos, principalmente em 2008, já não se fala muito, que causou um impacto significativo no Brasil e trouxe uma estagnação em muitos meios da economia. Eu acho que o grande desafio do Brasil é nós otimizarmos esse país de tal forma a diminuirmos o custo Brasil. E no custo Brasil, senador Delcídio, está tudo. Está desde a corrupção, que é tão combatida por todos nós e pela sociedade brasileira, a desburocratização, a otimização dos modais de transportes, nós temos a diminuição dos juros, nós temos bandeiras, por exemplo, como a redução dos impostos. Mas dentro de um produto como um copo desse,
que produzido num país tigre asiático custa enormemente do que produzido aqui no Brasil. Mas talvez não seja o custo do trabalho que está ali incluído, ou o custo até mesmo dos impostos. É o custo de até chegar esse produto à mesa do consumidor, ele tem todo um trâmite. A exemplo, eu cito aqui, no caso do agronegócio, os fertilizantes, que chegam, na sua maioria, pelos portos brasileiros, em especial pelo Porto de Paranaguá, e um navio fica atracado 60 dias para conseguir descarregar. O Brasil paga hoje próximo de 3 bilhões de dólares por ineficiência portuária. Quem que paga essa conta toda? Paga o cidadão brasileiro, paga o consumidor ou paga o produtor. No retorno da produção do Brasil não é diferente. O navio, para carregar, ele espera o mesmo tempo e a safra ou os produtos chegam ou saem do país no lombo de caminhões. Nós temos, sim, uma ineficiência nos modais de transportes e não só nisso, também na burocracia, principalmente. Então, o que nós precisamos é fazer com que este copo de água custe para o cidadão brasileiro menos do que custa para o cidadão estrangeiro. Fazer com que nós venhamos a ter automóveis no mesmo padrão e na competição de preço como tem a Europa. Não tenho dúvida que na Europa o custo da produção de um carro é mais caro que um custo da produção do valor dos serviços é maior do que aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, mas ao final o preço é quase a metade do que ocorre aqui. E tudo isso é custo Brasil. Eu acho que o grande desafio, como as principais bandeiras colocadas pelo nosso presidente Lindbergh, é nós buscarmos um Brasil mais barato, mais competitivo, porque não tenho dúvida, o Brasil é muito novo. Nós temos apenas 25 anos pós-redemocratização, Constituição de 88, eleições diretas, estabilidade da economia, moeda forte, inclusão social, poder de compra e agora nós temos que subir a cachoeira. Nós temos que subir o degrau do desenvolvimento, produzindo mais barato e este será o nosso grande desafio no ano 2013 e o papel dessa comissão é fundamental para nós chegarmos a um bom termo em favor do Congresso Nacional, mas especialmente em favor do povo brasileiro. Muito obrigado a todos vocês pela confiança que deposita em mim e no Lindbergh para a condução desses trabalhos. Senador Suplicy, depois senadora Ana Amélia.